Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 33. Jesus, restaurador e salvador. Durante 3 anos de sua vida, Jesus curou enfermos e perdoou pecados. Então veio o tempo crucial em que se tornaria nosso substituto, pecador com nossos pecados, 2 Coríntios 5:21, e enfermo com nossas enfermidades, Isaías 53:10. Jesus tinha de retirar tanto a doença quanto o pecado, mas antes precisava pagar a penalidade de ambos. Cristo, sem pecado e sem enfermidade, era o único que podia fazer isso, e Ele o fez pelo seu grande amor. Ele o fez por nós, Isaías 53. Antes de Jesus ir à cruz do Calvário, Ele se esforçava para mostrar aos seus discípulos o que deveriam esperar e os resultados dos sofrimentos que suportaria. Assim, Paulo relata: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 ao 25. Os discípulos que se assentavam à mesa e o ouviam proferir essas palavras não deveriam compreender bem o que ele disse. Não esperavam o que aconteceria, mas aconteceu, e foi para nossa libertação. Pelas mãos de homens cruéis, Jesus, nosso Cordeiro, foi açoitado. Cuspiram nele, feriram-no, torturaram-no. Em seu corpo foram abertos sulcos longos e profundos pelo cruel chicote romano, que arrancou pedaços da carne de suas costas. Essas eram feridas pelas quais Isaías e Pedro disseram que fomos sarados, e foram aplicadas no seu corpo. Seu corpo foi brutalmente açoitado por nós. Essa não foi a expiação pelos nossos pecados, foi como levou nossas enfermidades e providenciou a cura do nosso corpo. Essas pisaduras pelas quais somos sarados foram aplicadas em seu corpo. Mateus diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17, parte B. Depois de eles o despirem e ferirem seu corpo, as feridas pelas quais fomos sarados, cravaram-no na cruz e traspassaram-lhe o lado. Seu sangue escorreu até o chão. Sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Não para a cura da enfermidade. Jesus, nosso Cordeiro, sofreu de 2 maneiras. Ele derramou seu sangue na cruz por nossa salvação do pecado e levou as feridas no seu corpo por nossa cura da enfermidade. Cristo sofreu intensa agonia espiritual e física no Calvário, pois durante aquele tempo até seu Pai se retirou dele. Ele levou nossos pecados, sendo feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. No entanto, na agonia excruciante do físico no pretório, onde Jesus sofreu em seu corpo a punição terrível dos romanos, ele levou as nossas doenças. Foi lá que, pelas suas feridas, ele foi feito doente por nós. Isaías 53:10. E pelas suas feridas fomos sarados. Quando terminou, Jesus voltou à destra de Deus e assentou-se, tendo sido consumadas todas as coisas. Ele havia libertado completamente a humanidade, tanto espiritual quanto fisicamente, da escravidão satânica. O Espírito Santo revelou a Paulo o significado de tudo. Isso está interpretado nos escritos dele, o qual nos fala em 1 Coríntios 11:20 acerca da ceia do Senhor, que todas as igrejas observam. Ele fala sobre os 2 símbolos pelos quais lembramos os sofrimentos de Jesus, nosso Cordeiro: o pão,
tipificação do corpo açoitado e dilacerado para nossa cura física, e o vinho, tipificação do sangue derramado para nossa cura espiritual. Paulo acrescenta: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11:26. Em 1 Coríntios 10:16, Paulo interpreta esses dois símbolos. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O sangue de Jesus foi derramado quando ele levou nossos pecados, para que não fôssemos obrigados a levá-los, mas fôssemos salvos deles e libertos do poder do pecado. O corpo de Jesus foi ferido quando levou nossas enfermidades, para que não fôssemos obrigados a levá-los, mas fôssemos curados delas e libertos do poder da doença. Quando os cristãos forem adequadamente ensinados a reconhecer a sua libertação do poder da doença pelas pisaduras do corpo de Cristo, assim como foram ensinados a reconhecer sua libertação de todos os pecados e de todo o poder do pecado na vida deles pelo sangue derramado de Cristo, ficarão tão livres de doença quanto o são do pecado. A enfermidade não terá mais poder sobre eles, assim como o pecado não tem. Os cristãos verão que a enfermidade não é para a glória de Deus, da mesma forma que o pecado não pode glorificar o Senhor. Eles não mais aceitarão doenças para a sua vida, assim como não aceitam o pecado. Verão que o pecado e a enfermidade estão aniquilados. Ambos foram levados pelo nosso maravilhoso substituto, Jesus, o Cordeiro de Deus, traspassado e açoitado por nós. Participando da comunhão. Quando nos oferecem os símbolos da ceia do Senhor, em comemoração à sua morte, tomamos o cálice de vinho e bebemos reverentemente. Expressamos ao nosso Pai gratidão pelo tão maravilhoso poder do sangue de Cristo de lavar-nos de todo o pecado. Regozijamo-nos porque o poder do pecado em nossa vida foi anulado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Como sabemos isso tudo? Porque a Bíblia diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7, parte B. Estamos livres do pecado, de uma vez e para sempre. Fomos salvos de uma vida de pecado. E cremos que ele não mais terá domínio sobre nós, porque somos salvos. Romanos 6,14. O vinho representa a salvação. E o pão? Nós o comemos como símbolos do corpo de nosso Cordeiro, assim como os israelitas comeram o corpo do Cordeiro imolado no Egito. Então damos graças pelo sacrifício de Jesus. Damos graças a Deus pelo corpo de Cristo que foi açoitado em nosso lugar. Isso é tudo que nos ensinaram. Ensinaram-nos que esse corpo foi mesmo traspassado por nós, mas não nos disseram acerca dos benefícios que podemos receber, porque esse corpo foi também açoitado por nós. E sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3, parte B. É uma afirmativa que tem sido geralmente ignorada na ceia do Senhor. Muitos cristãos estão fracos e doentes hoje em dia porque a igreja não tem discernido devidamente o corpo do Senhor. O cálice e o pão. Na ceia, o cálice de vinho tipifica o sangue de Cristo, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao beber do cálice, regozijo-me porque minha natureza pecaminosa foi transformada, fui recriado e estou salvo. Com essa atitude tenho discernido o sangue do Senhor. Assim fizeram os coríntios e multidões o fazem atualmente. Um pedacinho do pão partido tipifica o corpo de Cristo, açoitado pelas pisaduras cruéis, pelas quais foram lavadas e curadas as minhas enfermidades. Ao comer do pão, regozijo-me no fato de que meu corpo doente e fraco foi transformado em osso de seus ossos, carne de sua carne e corpo de seu corpo. Efésios 5:30. E a vida de Jesus se manifesta também em minha carne mortal.
2 Coríntios 4:11. A enfermidade não tem mais poder sobre mim e estou curado. Dessa maneira tenho realmente discernido o corpo do Senhor. Há multidões que não fazem isso hoje em dia. Pergunto-me muitas vezes por que os que não ensinam sobre a cura divina para o corpo distribuem pão à congregação, pão que representa o corpo de Cristo, no qual foram aplicadas as pisaduras pelas quais somos sarados. Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24. Seria coerente continuarem a oferecer o cálice que tipifica o sangue derramado pela remissão dos pecados, porque o discernem bem e são abençoados pelo sangue de Cristo. Entretanto, parece inútil distribuírem o pão que tipifica o corpo do Senhor, açoitado para a nossa cura física, e ensinar que a cura divina para o corpo não é mais para a igreja atual. Muitos estão doentes ou enfermos porque, apesar de participarem do corpo do Senhor, não compreendem bem, não discernem o corpo. Quando Jesus disse, "Isto é o meu corpo que é partido por vós", 1 Coríntios 11:24, parte B, ele esperava que compreendêssemos que foi em seu corpo que foram aplicadas as pisaduras cruéis pelas quais somos sarados. Alguns participam da ceia do Senhor indignamente e estão incapacitados de discernir ou reclamar com fé o corpo dele para a cura. Se alguém necessita de cura, em primeiro lugar deve examinar a si mesmo e ter certeza de que sabe por que Cristo sofreu e morreu, para então comer o pão e beber do cálice dignamente, como Paulo instruiu. Assim poderá discernir o corpo do Senhor com fé para receber a cura. As bênçãos da cura no corpo dilacerado do Cordeiro são ensinadas tão claramente nas Escrituras quanto as bênçãos da salvação pelo sangue derramado por ele. O corpo foi açoitado e dilacerado com pisaduras, pelas quais suas enfermidades foram carregadas, e você foi curado. Então, a saúde será sua. Isso é tão certo quanto discernir o sangue de Jesus, derramado por você, o sacrifício que levou seus pecados. A enfermidade perderá o poder sobre seu corpo, exatamente como o pecado perdeu o poder sobre a sua alma. Você será tão livre de doenças quanto o é de pecado. Cristo, seu substituto, levou-os por você, por isso você não tem de levá-los. Se crer nessa palavra e exercer fé, será liberto tanto da enfermidade como do pecado. O pecado e a enfermidade são levados apenas uma vez. Jesus já os levou. Portanto, você não precisa mais fazer isso. Se você os levar, o sacrifício dele foi em vão. Uma vez que Jesus os levou, você e eu jamais teremos de levá-los. Assim, por suas pisaduras, nós somos curados e pelo seu sangue temos a remissão dos pecados. Não acreditamos mais no direito de a enfermidade dominar ou habitar o nosso corpo físico, tampouco no direito do pecado dominar ou habitar nosso ser espiritual. Reclame pela fé essas duas provisões. Aceite-as como suas. Aceite Jesus como aquele que o cura e o salva. Você estará tão livre da enfermidade quanto está do pecado. No sofrimento, ninguém jamais clamou em vão a Cristo por socorro. Quando as multidões o apertavam querendo a cura, as Escrituras relatam sempre o mesmo: curou todos. Mateus 4:23, Mateus 8:16, Mateus 12:15, Mateus 14:14, Lucas 4:40, Lucas 6:19 e etc. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. Cristo veio fazer a vontade de seu Pai. Portanto, pregou o Evangelho e curou todos os que estavam enfermos. Mateus 8:16. Andou curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38, parte B. Sua razão para curar todos se encontra na expiação. Ele tomou sobre si, substitutivamente, as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17, parte B.
Foram as nossas doenças que o Senhor levou. Ele não ficaria satisfeito se não pudesse curar todos. Quando Jesus curou a mulher com hemorragia, fez isso por ela. Mas o que fez em sua morte foi por todo o mundo. Uma vez que a expiação foi a razão de Deus para Cristo curar todos, Ele quer continuar a curar todos que cumprirem as condições, pois o que a expiação fazia pelos que viviam naquele tempo, faz também por nós em nosso tempo. Ele provou a morte por todos, Hebreus 2:9. Seu propósito em ordenar que se pregasse o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, do 15 ao 18, é para que todos recebam os benefícios.